Essa apresentação foi desenvolvida para a disciplina de Gestão de Projetos e Obra, sendo o grupo composto por Eduarda, Gabriela, Giovana, Isabela e Sara Mendonça. Iremos apresentar inicialmente o Lean Construction. Em 1950, Taishi Ono desenvolveu essa filosofia no Japão para a produção da Toyota. Em 1983, esse termo se difundiu pelo mundo por John Shook. Em 1990, o termo Lean foi reconhecido mundialmente como modelo de produção e em 92, Lauri Kuskila escreveu o primeiro artigo sobre essa filosofia de construção, oficializando o termo. A filosofia Lean foi criada no Japão, como foi citado anteriormente, pelo engenheiro da Toyota, em um momento em que exigia um trabalho rápido e preciso, para poder reduzir os custos e desperdícios da operação. Foi assim que Ono desenvolveu uma linha de pensamento baseada na redução de custos e os processos, aumentando a sua eficiência produtiva. Na construção civil, o modelo começou a ser utilizado em 1992, quando ele foi oficializado. A responsável por incluir ela já foi citada, que é a Lauri Kuskila. Ela adaptou o seu uso e os princípios para a realidade da gestão nos canteiros de obras. Essa filosofia, então, foi aplicada na construção civil e assim surgiu o Lean Construction. Em produção, essa técnica é conhecida como construção enxuta. Ela tem o objetivo de otimizar o processo de construção, visando o mínimo de desperdício, assim aumentando a produtividade e melhorando a qualidade de entrega. Em comparação ao método tradicional, a principal diferença é o conceito e a forma do processo de produção, já que o método tradicional e o processo é dividido em subprocessos, enquanto no Lean é separado as atividades que agregam valor das que não agregam, mantendo somente o que é importante. Essa técnica possui alguns princípios fundamentais, como eliminar o que não acrescenta, buscando trabalho direto, métodos eficientes e substituir o que foi complicado. Um exemplo é utilizar caminhões grandes para transporte de materiais, diminuindo o número de viagens. No segundo exemplo, vemos a utilização de um suporte que permite que o ajudante realize uma atividade que agrega valor, ao invés de simplesmente segurar o mangote. Outro princípio é agregar valor à construção. Para isso, é importante conhecer o público-alvo, fazer pesquisas de mercado e entender quais são as expectativas. Como exemplo, temos recolher dados dos clientes e do mercado, elaborar planilhas e realizar reuniões ao longo do processo de projeto, desde a concepção até o detalhamento. Diminuir a variabilidade é mais um princípio. Para isso, devemos adotar padrões, como financeiros e na obra, garantindo qualidade e uniformidade. Um exemplo é optar por blocos pré-fabricados e usar um sistema único para instalações elétricas e hidráulicas. Otimizar o tempo também é importante. Para isso, deve-se produzir somente conforme a demanda, ter um cronograma e ter um ambiente produtivo, sem desperdício. Para organizar o tempo, é interessante montar um cronograma, porque, como vemos na alternativa 2, vai agilizar a entrega de cada etapa do processo, reduzir o número de trabalhos em um mesmo tempo e facilitar correções no início de cada etapa. Já na primeira alternativa apresentada, as etapas são mais longas e os profissionais ficam muito mais tempo em uma mesma atividade. Outro princípio importante é reduzir o número de passos. Ele se relaciona muito com os anteriores e, de certa forma, é uma consequência. Ele envolve utilizar elementos pré-fabricados, contratar equipes polivalentes, planejar o processo e reduzir deslocamentos desnecessários. Um exemplo da redução de passos é a utilização da verga pré-moldada, como na segunda imagem. Já na moldagem in loco, como na primeira imagem, o processo de execução de alvenaria precisa ser interrompido, o que resulta em atividades que não agregam valor. Outro princípio é aumentar a flexibilidade e relaciona-se também muito aos anteriores.
Envolve reduzir tempo de ciclo, usar mão de obra polivalente e utilizar materiais flexíveis. Vale destacar a utilização de sistemas de gesso acartonado, que possibilita alterar características do projeto sem alterar demais os custos do projeto. Outro princípio é tornar processos transparentes. Ter uma gestão transparente em todas as etapas do projeto e da obra é importante. Ter um bom canal de comunicação evita falhas e retrabalhos, como também uma transparência literal, como retirada de tapumes e divisória no canteiro de obra. Um exemplo da transparência literal é a utilização de divisórias, como grades, que permitem a observação. As vantagens do Lean para a obra são os processos se adaptarem à realidade da obra, ou seja, são identificados os desperdícios e estes são eliminados. Além do ganhos na produtividade, onde elimina as tarefas desnecessárias, a redução do desperdício e os prazos atendidos, através do ritmo da construção. Agora vamos falar dos desafios da implantação do Lean Construction. O principal desafio seria a mudança de mindset. Aliás, entre eles estão o desafio da gestão, que seria a empresa não possuir recursos adequados e demorar a tomar decisões. O segundo desafio seria o financeiro. O investimento em tecnologias novas e treinamentos são necessários. O terceiro tópico seria a educação, que seria a falta de conhecimento por parte dos trabalhadores. O quarto, o governamental, que são políticas inconsistentes e o preço instável. E a atitude humana, que seria o comportamento humano através da implementação da metodologia. Agora vamos falar da racionalização da construção. A racionalização da construção é um processo de grande otimização. Com a racionalização, a obra se constitui bem feita e é possível calcular antecipadamente todos os custos e lucros que serão obtidos. Além disso, permite montar etapas específicas que são necessárias. O método possui objetivos, que seriam diminuir os custos e prazos através da racionalização dos materiais, do tempo, manter a qualidade, que seria a mecanização de novas tecnologias e a padronização de projetos, além de ajudar a reduzir os problemas construtivos e permitir ganhos de produtividade e qualidade. Através da racionalização dos recursos humanos, projetos são elaborados de acordo com a necessidade e a otimização do processo produtivo. A compatibilização de projetos tem como função organizar a cadeia produtiva de forma que coordene desde a concepção do projeto até a execução e o sistema de qualidade e gestão da obra, envolvendo todos os processos e as diferentes equipes que atuam no projeto. Dentre os principais fatores que influenciam na produtividade, tem-se o planejamento e controle de produção colaboram na resolução de deficiências de projeto e planejamento, ineficiência da gestão administrativa e métodos ultrapassados ou inadequados de trabalho. Como exemplo desse planejamento, tem-se a racionalização do número de atividades do processo que não agregam valor ao projeto, sendo assim otimizando a produção. Outro principal fator está relacionado ao fluxo de informações, pois quando não há eficiência de comunicação nos processos produtivos, toda a cadeia produtiva é afetada. Sendo assim, como exemplo de racionalização construtiva, tem-se a alteração no canal de fluxo de informações de um certo processo, usando sistemas de radiotransmissores para comunicação interna. Existem também fatores relacionados aos recursos humanos. Dentre eles, tem-se a problemática da pouca especialização de mão de obra e alta taxa de turnover do setor. Dentro da racionalização construtiva, tem-se como solução o treinamento com o pessoal envolvido em todo o processo para esclarecimentos e eventuais dúvidas. Outro fator envolve os métodos operacionais, sendo que, com a deficiência dos mesmos, pode-se ter um controle ineficiente dos projetos e das execuções. Como solução, a racionalização construtiva indica o uso dos instrumentos com maior precisão nas atividades. O planejamento construtivo, citado nesse meio de produção, ele se dá basicamente em questão dos materiais utilizados, dos cálculos e dos lucros. Vamos apresentar aqui agora alguns dos tópicos. Bom, o material da obra, assim como a sua quantidade específica, é muito importante para poder calcular e prever se vai ter algum prejuízo ou lucro em cima disso.
o número de funcionários suficientes para fazer a obra dar certo em menor tempo, o cálculo que será gasto com tudo, o cálculo que será do lucro também que será recebido pela empresa, calculado também os eventos de origem natural, que são aqueles inesperados que não estão sob o controle da empresa ou das pessoas que estão trabalhando, o prazo necessário para que a construção seja concluída, os possíveis imprevistos em relação aos funcionários e outros de origem natural, como foi citado, que possam estar intervindo aos acabamentos da construção. E tem também a questão de analisar todos os dias o projeto, tá? Anotando as etapas e mantendo tudo em ordem, para ver se tudo que estava estabelecido acontece exatamente como foi planejado ou melhor racionalizado. Dentre os principais sistemas construtivos, os sistemas de pré-fabricação em concreto, tanto estrutural quanto de vidração, e as estruturas metálicas se apresentam como métodos eficientes e econômicos, já que não há desperdícios na execução e montagem e fornecem diversas oportunidades arquitetônicas. Enquanto os sistemas de drywall, light steel frame e wood frame necessitam de maior racionalização do projeto, pois são executados a partir de medidas já padronizadas. Apresentamos aqui em um gráfico alguns programas e tecnologias novas serem utilizadas para a racionalização dos projetos e das construções. Muito obrigada.